irmãos e irmãs, é uma alegria poder estar hoje com vocês. É o primeiro dia, do Rito de Santa Bárbara. É uma pena que não possa estar aqui quem vocês gostariam, que é o Padre Juarez, por causa da cirurgia dos olhos, vamos rezar pela recuperação dele, mas venho com muita alegria também poder assim rezar juntos, pedindo a proteção de nossa padroeira Santa Bárbara, nesse tempo tão especial que já estamos vivendo, que é o tempo do Advento, nos preparando para o Natal do Senhor. E hoje nós celebramos o dia de um apóstolo, Santo André, que é um apóstolo muito especial, porque ele foi o primeiro. O primeiro que Jesus chamou foi Santo André. Não foi São Pedro, não foi São João, discípulo que Jesus mais amava. O primeiro foi Santo André. Nós ouvimos no Evangelho essa passagem. Em realidade é a segunda vez que eles se encontram com Jesus e Jesus realiza o chamado definitivo. Mas um momento antes, São João que nos conta, André era discípulo de João Batista. E um dia eles estavam com João Batista e Jesus passou. E então João Batista disse para eles: esse é o Cordeiro de Deus. Então André e João foram até Jesus. Passaram com ele uma tarde. E é interessante que Santo André, depois de passar essa tarde com Jesus, ele ficou tão feliz que ele foi e contou para o irmão dele, São Pedro. E aí Santo André já nos ensina uma coisa muito bonita: a gente compartilhar as coisas boas. Geralmente uma pessoa egoísta, que só pensa nela, se ela tem uma coisa boa, ou ela descobre uma coisa boa, ela pensa assim: não vou falar para ninguém não, vou deixar só para mim, vou guardar para mim. Santo André não pensou assim. Ao descobrir Jesus, ao encontrar Jesus, ele falou: eu quero que meu irmão também tenha essa alegria, eu quero que meu irmão também conheça essa pessoa que eu conheci. Então ele chega a São Pedro, que ainda não se chamava Pedro, se chamava Simão, e fala para ele: nós encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. E não só ele falou isso, mas ele falou com São Pedro: vamos lá. Santo André foi quem levou Jesus, quem levou São Pedro a Jesus, de modo que a vocação de São Pedro foi fruto da missão de Santo André. Se Santo André não tivesse levado Pedro até Jesus, talvez Jesus poderia ter chamado de outra forma, mas Jesus quis que fosse através de André. Então vejam quantas lições nós aprendemos desse apóstolo: encontrar-se com Jesus, levar aos outros essa alegria de termos Jesus, como ele fez com São Pedro, conduzir os outros a Jesus, como ele fez também. E o Evangelho que nós ouvimos é o segundo momento, quando Jesus vai fazer o chamado definitivo. No primeiro, foi quase só um encontro vocacional. Tiveram com Jesus, voltaram para casa. Hoje, Jesus os chama para seguir. E uma coisa, há uns detalhes do Evangelho que a gente fica impressionado. Santo André era pescador juntamente com seu irmão. Tinha lá o seu barco, as suas redes, e ele estava trabalhando. De repente, Jesus chega e fala assim: venham comigo. A partir de hoje, vocês não pescam mais peixes, vocês vão pescar homens, ou seja, pessoas. Cada qual imagina se você estivesse no seu trabalho e de repente chega um missionário e fala assim: deixa tudo aí, vem comigo. Será que a gente iria? Será que nós teríamos essa coragem de deixar o meu emprego, deixar a minha casa, mas eu vou seguir o Senhor para onde? Onde que nós vamos morar? Nós vamos viver de quê? Jesus não falou nada disso. Simplesmente falou: venham comigo. E o Evangelho fala assim: imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Como explicar isso? Eu sempre me pergunto isso: gente, como é possível? Não eram crianças, não eram nem sequer assim jovens com espírito muito aventureiro, às vezes até um pouco sem pensar muito, Não, eram homens já maduros. Como é possível seguir assim uma pessoa dessa forma? Tem uma explicação: a força que vem de Jesus, a força que Jesus tinha ao falar com eles: venham, é a mesma pessoa que falou: apareça a luz, e ela apareceu. É o mesmo que falou: faça-se a terra, e ela foi feita.
É o mesmo poder que Jesus tem, o poder de tocar os corações. A palavra de Jesus chegou ao ouvido deles. A força de Jesus chegou nos corações. E eles não tiveram dúvida. Não foram hipnotizados, não é isso. Mas é como se fosse uma força superior que fez com que eles deixassem tudo e seguissem Jesus. Depois Jesus vai à barca de João e Tiago e faz a mesma coisa. Deixam tudo e seguem Jesus. Mas por outro lado, deixaram tudo. Mas deixaram o quê? Um barco e uma rede. E no caso de São João e São Tiago, não só era uma rede, mas era uma rede velha. Aí, padre, onde é que você tirou isso? Estava no Evangelho, eles estavam costurando a rede. O sinal estava furado, velha. O que eles deixaram para seguir a Jesus foi um barco e uma rede velha. De maneira que eles saíram ganhando, porque trocar Jesus por uma rede toda furada, né? Mas eles foram generosos. Eles não tinham muito, eram homens simples, homens pobres, não tinham muito, mas deixaram o que eles tinham por causa de Jesus. Jesus também passa muitas vezes na nossa vida, né? E também nos convida a segui-lo. Nós estamos celebrando no Brasil o ano vocacional, né? Todos nós temos uma vocação, seja a vocação sacerdotal, a vocação do padre, a vocação religiosa, a vida consagrada, a vocação do leigo, a vocação do pai de família, da mãe de família. Deus precisa de famílias. De onde que vão vir as vocações? Não tem chuva de padre, não é? Para lá na bacia no dia de chuva, vai cair um monte de padre hoje. Não. Se nas nossas famílias não nascerem as crianças, não vai ter padre não. Não vai ter as freiras não. Não vão ter os santos não. Porque é das famílias que Deus vai tirar as vocações, vai chamar as vocações. Então, a vocação matrimonial é uma vocação santa e necessária também na igreja. Os filhos são dons de Deus, né? Então Deus passa de muitas formas na nossa vida e nos chama. E que nós possamos aprender de Santo André esse fascínio que ele teve por Jesus. Ele foi até Jesus, passou a tarde com ele, depois levou o seu irmão Pedro até Jesus. Nós também podemos ir até Jesus. E mais, não só podemos, mas devemos ir até Jesus. Como é que eu faço hoje para ir até Jesus? Eu preciso ir lá na Terra Santa? Não. Eu preciso pegar um avião ou um foguete e ir no céu? Não. Como é que eu faço para ir até Jesus? Ali, tão pertinho de nós, aqui na Capela do Santíssimo. Ali está Jesus. Ali não é que existe uma coisa que representa a presença de Jesus, nada disso. Algo que nos lembra Jesus, nada disso. Jesus está presente aqui na palavra dele? Está, de uma forma simbólica. Não é? Aqui é um símbolo, é a palavra que ele falou. Ali não é símbolo. Por exemplo, nós temos a cruz. Jesus está ali? Não, ali ele está representado. Mas ali no sacrário, ele está vivo. Ele está de verdade. Não é símbolo, não é um modo de falar. Ele está ali, de maneira que nós podemos ir até ele. E nós devemos ir até ele. E muitas vezes Jesus fica sozinho. Eu gosto sempre de fazer essa conta para a gente refletir, não é? Por exemplo, veja, a gente vem aqui, temos um momento de oração, a missa, os dias que vocês têm de oração. Depois a gente fecha a igreja, né? Vamos para a nossa casa, tranca tudo, apaga a luz. Aí depois que a gente sai, Jesus pega aqui, os anjos vêm e levam Jesus para o céu. É assim? Não. Ele continua aqui. Haja gente ou não haja, ele está ali. Então imaginem quanto tempo Jesus fica sozinho. E quanto tempo que nós damos companhia a ele. É muito pouco, né? E ele fica. Ele não vai embora não, porque ele falou: eu permanecerei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. De maneira que é uma preocupação que todos nós temos que ter. Um empenho nosso. Eu preciso ter um tempo para estar na presença de Jesus Eucarístico. Eu preciso ir até Jesus. Ele fica aqui por causa de mim, não é? Eu vejo isso como uma consequência da nossa fé. Se eu creio que Jesus está ali, eu vou até ele.
eu posso falar com Ele, e Jesus ali está vivo, ali Ele tem ouvidos, Ele me escuta, ali Ele está com seus olhos, Ele me vê, ali Ele está com a sua boca, Ele fala. Então eu preciso me colocar na presença dEle, assim como Santo André, que foi até Jesus, que nós também procuremos ir até Jesus. E para terminar, se conta que quando Santo André foi condenado à morte por ser cristão, ele foi crucificado. A cruz dele era em forma de X, por isso que ele é representado assim, numa cruz em forma de X. Quando ele viu a cruz, ele falou assim: ó cruz preciosa, há tanto tempo desejada, que me receba através de ti aquele que em ti deu a vida por mim. Ele viu na sua morte uma forma de se unir ao próprio Jesus. Quando a gente vem com sofrimento, quando a gente tem algum sofrimento na nossa vida, a gente fala: ah, meu Deus, que cruz difícil. Santo André falou: ó cruz, há tanto tempo desejada. Não é? Então, saber ver no sofrimento, nas dificuldades, um momento de praticar a paciência, de nos unir a Cristo crucificado, né? Unir o nosso sofrimento a Ele. Que Santo André nos ajude, assim, a procurar Jesus, a levar Jesus aos outros, a saber levar com paciência o sofrimento, e assim, dessas formas todas, que nós procuramos viver cada vez mais como seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.